Estrutura e processo de formação de palavras. Esse assunto aí trata do como as palavras são estruturadas dentro de suas mudanças, certo? E também como se formam as palavras a partir de pequenos elementos que a gente vai ver agora. A estrutura das palavras. A palavra ela é subdividida em partes menores, que é chamada de elementos mórficos, certo? Ou morfemas. Por exemplo, a palavra gatinho. A gente tem o gat, o in e o h, né? Mais o o. Todas essas partes aí, elas terão nomes. A palavra infelizmente. A palavra infelizmente ela tem as partículas in, feliz e mente. Os elementos mórficos que temos, ou os morfemas, são os seguintes: o radical, o morfema lexical, a vogal temática, o tema, as desinências, os afixos, as vogais e consoantes de ligação. Um radical, que é a base da palavra, a eles são acrescentados os outros elementos que foram ditos anteriormente. Por exemplo, a pedra, a gente tem o radical PEDR, e o que vem acrescido neles são vogais temáticas, afixos ou desinências. Nesse caso aqui, só temos uma vogal temática no primeiro exemplo, que é pedra, pedreiro, e pedrinha, o eiro e inha são afixos. A vogal temática verbal tem como função de preparar um radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que pertence o verbo. Então é fácil saber quais vogais temáticas possui o verbo. O a, o e e o i. O cantar, os verbos da primeira conjugação; vender, verbo da segunda conjugação; partir, verbo da terceira conjugação. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Por exemplo, parto, né? Existe um radical mais uma desinência. Então, quando o verbo está sendo conjugado, algumas vezes a vogal temática vai desaparecer do radical. O tema é justamente a união do radical com a vogal temática. Por exemplo, choro, canta. As desinências são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididas em desinências nominais, aquelas que são aplicadas em nomes, e as desinências verbais, que serão aplicadas apenas aos verbos. As nominais, elas vão trabalhar com o gênero e com o número. O gênero terminado em a e o, e o número, que quando se quer mostrar o plural a gente acrescenta o s. O singular, ela não aparece nenhum elemento que vai indicar a desinência do singular, mas é perceptível. A palavra gato, por exemplo, ela tem o radical até a letra T e o O, que indica a desinência de gênero.
A palavra gatos, a gente tem duas desinências aí. O radical, a desinência de gênero e a desinência de número, que é o S. Aí é desinência de gênero, né? E desinência de número. As desinências verbais, a gente tem modo, número, pessoa e tempo. Exemplo: cantávamos. O verbo é um pouquinho mais complexo, porque ele aparece muitas desinências, tá? Então a gente tem o radical, temos o A como vogal temática, o VA como desinência modo temporal e o MUS como desinência número pessoal. Desinência modo temporal porque ela indica o modo que o verbo está sendo conjugado e o tempo. No caso aí, a gente está com o modo indicativo e o tempo seria o pretérito imperfeito. Desinência número pessoal vai indicar a pessoa e o número da pessoa que está sendo conjugado o verbo. Quando a gente fala cantávamos, a gente fala a primeira pessoa do plural. Os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. E eles podem ser os prefixos, aqueles que são colocados antes do radical, e os sufixos, que é colocado depois do radical. Um exemplo: a palavra pedrada, a gente tem o ada no final. Se é após o radical, isso daí vai ser chamado de sufixo. A gente tem a palavra inviável, a gente tem um in no início da palavra, então vai ser chamado de prefixo. Infelizmente, temos dois: o in no início da palavra e o mente após. Então temos o prefixo in e um sufixo mente. Vogais e consoantes de ligação. São elementos que são inseridos entre os morfemas, em geral por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia das palavras. Então a gente tem aqui, ó, silve e cola, né? Silvícola, aquele que mora na selva, ou aquele que pertence à selva. E a gente tem o i entre o radical e o sufixo. Paulada, mesma coisa, a gente tem um radical juntamente com o sufixo, mas existe uma vogal uma consoante de ligação para que se faça essa ligação aí, para não ficar uma palavra meio que eufônica, né? Paulada, então paulada, para ficar mais fácil de se pronunciar. Café cultura, então café cultura. Então justamente essas letras aí vai fazer com que a pronúncia seja mais fácil para determinadas palavras que tenham elementos mórficos unindo-os. Pronto, a gente viu até aqui os elementos mórficos. No próximo vídeo eu falo sobre o processo de formação de palavras.